O texto que vamos ler, como base de nossa palavra, é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Primeiro aos Tessalonicenses 4, versos 13 ao 18. Vou ler o primeiro slide, os irmãos do segundo e assim alternadamente, ok? Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Vocês? Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Um médico missionário passou 40 anos de sua vida cuidando dos habitantes de algumas tribos isoladas da África. Um dia, ele decidiu aposentar-se. Enviou um telegrama para sua terra natal, dizendo que voltaria de navio, e informou a data e o horário de chegada. Enquanto cruzava o Oceano Atlântico, ele fez uma retrospectiva de todos aqueles anos que passou longe de casa, longe do aconchego dos seus familiares, longe dos confortos da cidade grande, ajudando a curar o povo da África, tanto física como espiritualmente. Em seguida, seus pensamentos passaram a girar em torno da grande recepção que o aguardava nos Estados Unidos, depois de 40 anos de ausência. Quando o navio atracou no porto, o coração daquele homem encheu-se de orgulho e alegria, quando ele viu a recepção que havia sido feita em sua homenagem. No meio de uma grande multidão, havia um enorme cartaz com estes dizeres: Bem-vindo de volta ao lar. Assim que ele desceu do navio e pôs os pés no cais, aguardando uma enorme manifestação de carinho, seu coração entristeceu-se. Ele se deu conta de que aquela multidão não se reunira ali por sua causa, mas para prestar homenagem a um ator famoso de cinema que viajara no mesmo navio. Depois de aguardar alguns instantes, angustiado, o homem viu que não havia ninguém à sua espera. Nenhum membro da junta missionária que o havia enviado, nenhum parente, nenhum amigo, nenhum irmão em Cristo. A multidão dispersou-se e ele ficou sozinho, abandonado em sua dor. Ele olha para o céu e diz assim: ó Deus, que tristeza. Depois de ter dedicado os melhores anos de minha vida para ajudar os necessitados na África, seria demais pedir
que apenas uma pessoa, uma única pessoa, estivesse aqui aguardando a minha chegada? Que tristeza, Senhor. Na quietude do seu coração, ele sentiu a voz de Deus sussurrar ao seu ouvido: meu filho, quem disse que você voltou para a sua casa? Você ainda não voltou para o seu lar. O seu lar é o céu. E quando você voltar para mim, será então devidamente recepcionado. Será então muito bem-vindo. Queridos, quando eu li essa história, eu confesso que com o meu coração duro como pedra, insensível, uma lágrima escorreu do meu olho. Porque essa história nos ensina uma lição muito profunda. Por mais que estejamos solidamente arraigados, fundamentados nesse mundo, com uma família numerosa, instalados numa casa bonita, bem empregados, rodeados por amigos que nos querem bem, aqui ainda não é o nosso lar. Quero repetir isso, com toda a ênfase que eu possa dar. Por melhor que seja o mundo no qual estejamos, por melhores que sejam os deleites experimentados por você, meu irmão, meu amado, querido amigo, aqui ainda não é o nosso lar. Estamos de passagem. Somos transeuntes, caminhantes, com destino à eternidade. Nossa casa definitiva é a eternidade com Deus. Você crê nisso, meu amado? Nossa casa definitiva é a eternidade com Deus. A igreja de Jesus precisa recuperar essa crença, essa convicção, essa expectativa, nesse período de pós-modernidade no qual nos encontramos, onde priorizamos tão somente o aqui e o agora, a satisfação imediata e urgente de todos os nossos desejos mesquinhos, egocêntricos, egoísticos, sem nos importarmos em nada com o mundo por vir, o mundo celestial. Não estou aqui propondo uma mensagem de alienação. Os que leram a pastoral que está no boletim podem muito bem saber do meu pensamento sobre o nosso compromisso com esse mundo. Os que estiveram no Congresso da Juventude por ocasião da abertura em que eu proferi a mensagem inaugural sabem muito bem qual é o meu pensamento sobre o nosso envolvimento com esse mundo. Mas a esperança suprema do povo de Deus é a vida que começa na eternidade. No exato instante em que fechamos os olhos neste mundo físico, ali, na glória celeste, nós receberemos todas as promessas que aguardam a igreja de Cristo, promessas que serão consumadas por ocasião da volta de Jesus. Então, nesse mundo que aguarda tantas promessas físicas e materiais, e eu devo confessar a vocês que eu ando nesses dias muito irritado, de frente à minha casa abriu uma igreja que funciona tarde e noite, e é prosperidade o tempo todo, é cura o tempo todo. Cura não, promessa de cura. Prosperidade não, promessa de prosperidade. E as pessoas estão desesperadas, querendo alguma coisa física nesse mundo, como se isso representasse o reino de Deus, mas o reino de Deus não está aqui. O reino de Deus está dentro de você que creu em Jesus. E o reino principal que nos aguarda definitivo por ocasião da volta de Jesus.
Eu tenho então um tema para compartilhar com você. As promessas de Deus para a eternidade. As promessas de Deus para a eternidade. E eu quero enfatizar que essas promessas são para a igreja, o povo eleito, o povo remido, o povo lavado pelo sangue de Cristo, o povo habitado pelo Espírito da promessa. Essas promessas que vou compartilhar agora não são para o mundo, mas para aqueles que já assumiram um compromisso vívido, real, concreto, com a pessoa do Senhor Jesus. Vamos ver quais são elas? Vamos ouvir sobre elas. Vamos aprender sobre elas. Vou ser bem rápido hoje, bem objetivo, bem direto. Primeira promessa, de acordo com o texto que nós lemos em 1 aos Tessalonicenses. Primeira promessa, volta aí, pode voltar, foi direto. Passa direto, pode passar direto, pode avançar. Pode voltar, volta irmão Rinaldo, volta aí. Volta aí. Tem alguma coisa errada aí. Primeiro ponto, vai. Ok. O cristão tem a tristeza que tem esperança. Entenda isso aí. Não é pegadinha não. Repita comigo. O cristão tem a tristeza que tem esperança. Tristeza que tem esperança? Agora sim. 1 aos Tessalonicenses 4, versículo 13. Pode ir. Pode avançar. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Dormir aí significa o quê, irmãos? Morte. Então, traduzindo em miúdos, Paulo falando para a igreja: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que já morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm o quê? Esperança. Os Tessalonicenses, o povo para o qual Paulo escreveu essa carta, membros da igreja de Tessalônica, uma cidade antiga grega, criam que aqueles que morressem antes da vinda de Cristo, da segunda volta de Cristo, estariam irremediavelmente perdidos. Por isso, eles esperavam pelo retorno de Jesus antes de sua morte, para que não perecessem. E eles criam que os seus amigos e parentes, que já haviam morrido antes do retorno de Cristo, estariam para sempre distantes de Deus e da vida eterna. Que pensamento absurdo, que ideia mais sem lógica. Por isso então, Paulo escreve essas palavras, para deixar claro que a tristeza que o cristão sente pela morte de um ente querido, de um amigo achegado, é diferente daquela tristeza que sente o indivíduo que não tem esperança de vida eterna. E a maneira pela qual os tessalonicenses estavam crendo era uma forma pagã, antibíblica. Quando morre um cristão, os seus familiares e parentes choram pela perda de alguém que é muito querido, amado, estimado. O choro é normal, o choro é natural, é consequência de uma caminhada conjunta com uma pessoa que nos foi especial. Como não chorar quando perdemos uma pessoa amada? Mas por dentro, somos consolados, somos acalentados, porque sabemos que aquele indivíduo, aquela pessoa que depositou a sua vida em Cristo, ela tem a salvação assegurada. Isso nos conforta, isso nos anima. Por outro lado, quando morre um ímpio, alguém que não tem esperança de vida eterna, quão terrível é esse momento. A dor, o desespero, a agonia toma conta do ambiente. E é particularmente para mim
o pior momento do meu ministério, a pior atribuição que pode me ser dada, ter que dirigir um culto fúnebre de alguém não cristão. Isto me faz lembrar do grande filósofo do século XVIII, François Voltaire, filósofo francês, perseguidor cruel do cristianismo, da fé em Jesus, vivia ridicularizando a igreja. Um homem que viveu para desacatar os pastores, os líderes do seu tempo. Só que Voltaire se adoenta, fica moribundo numa cama. E segundo muitos biógrafos, nos momentos que antecederam a sua morte, Voltaire desesperadamente clamou pela presença de um padre. Aquele padre lhe foi encaminhado. E no momento que o padre chegou diante dele, para, segundo a tradição católica, dar-lhe a extrema-unção, Voltaire gritou: trevas! Eu só vejo trevas! Ajude-me, padre! Eu só vejo trevas! Um homem que escarneceu, que zombeteou do evangelho o quanto pôde em vida, ao final foi tragado pela desesperança. Portanto, meu irmão, meu amigo, meu amado, se você quer ter a esperança que nos ampara após a morte, é preciso crer em Cristo de todo o coração, e essa tristeza será tornada em alegria pela presença de Jesus. Grave isso. Primeira promessa de Deus para aqueles que estão nele: o cristão tem a tristeza que tem esperança. Segunda promessa: Deus mesmo virá nos buscar. Escute isso. Deus mesmo virá nos buscar. 1 Tessalonicenses 4, 16, parte A. Vamos lá? Vocês? O arcanjo Miguel descerá do céu para buscar a sua igreja. É isso aí? Amém? Amém. Misericórdia. Vocês não estão ligados não, hein? Vou ter que falar mais alto. Quem descerá do céu, irmãos? Quem? O próprio Senhor. Percebam o quanto nós somos importantes para Deus. A Bíblia não diz que Deus enviará um anjo para nos buscar, para morarmos com Ele. Não, não. Ele mesmo virá na pessoa de Jesus, sem mandar qualquer outro representante legal. Quando Jesus se despediu dos seus discípulos após a ressurreição, nós tivemos uma situação bastante esclarecedora quanto a esse ponto aí. Vamos lá? Atos 1, do 9 ao 11. Olha o que diz. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Como foi nos dias de Noé? Passa lá. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Você consegue entender isso? Esta é a nossa esperança maior.
a de que Cristo virá pessoalmente nos buscar. Esta é a maior expectativa da igreja, porém tal volta será repentina, súbita, inesperada. E aí eu pergunto aquilo que Ricardo perguntou no final da música: você está pronto? Você está preparado? Se fosse agora, o retorno imediato de Cristo, daqui a 2 minutos, você estaria pronto para isso? Terceira esperança da igreja: os mortos ressuscitarão. Os mortos ressuscitarão. O que é que está lá escrito? Parte final apenas: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Após a morte, essa é uma dúvida que muita gente boa tem: para onde vai a alma? O que acontece com a alma? Ela está dormindo? Ela está acordada? Como é que fica a alma? A alma permanece ativa, desperta, porém em paz, na presença do Senhor, se de fato esta alma pertence a um crente. Só que este estado de vida após a morte não é um estado definitivo. A alma já desfruta das bênçãos do mundo por vir, mas aguarda ainda um destino maior. Qual é o destino que a alma aguarda? Após a morte, a alma está na presença de Deus, mas o que é que ela aguarda de modo definitivo? A glorificação, que é o que podemos chamar de a ressurreição do corpo. Escute bem, não é a ressurreição da alma, não é a ressurreição do espírito, é a ressurreição do corpo. Cristo, nesse exato momento, sendo Ele o nosso modelo, porque assim como Ele é, nós seremos semelhantes a Ele. Onde está Cristo agora? Onde está Cristo agora? Assentado à direita de Deus. E esse Cristo que está assentado à direita de Deus, qual é a natureza dele? É um Cristo somente espiritual? É um Cristo corpóreo, corpo glorificado. Aquele mesmo corpo que andou entre os discípulos, com as marcas dos cravos nos pulsos, que comeu, que bebeu, que disse a Tomé: toca aqui, é a mesma natureza que está ao lado do Pai. O que Cristo é, nós o seremos também. A ressurreição significa que nós ganharemos, não novamente, este invólucro, esta casca pecaminosa, perecível. A ressurreição é sinônimo de um novo corpo, um novo estado de vida, onde as enfermidades, dores, a morte, não podem mais nos atingir. Não haverá feios no céu. Dê graças a Deus por isso, meu irmão. Pode estar certo disso. Porque essa nova natureza que Jesus nos concede é glorificada. E o que é glorificado é dotado de uma beleza, de um esplendor indescritível. Você que hoje muitas vezes se olha no espelho, não gosta do que vê. Tem jeito para você ainda, meu irmão. Não sei se nesse mundo, mas no mundo vindouro tem. Não sei se nessa existência,
A não ser que você tenha muitos milhares de reais para gastar com alguma cirurgia plástica, mas lá no céu tem jeito para você ainda. Uma nova natureza, uma nova existência incorruptível. Dores de coluna, bico de papagaio, hérnia de disco, artrite, artrose, asma, alergia, enxaqueca, tumores, câncer. Nada disso se fará presente nesse novo corpo, porque ele será, repito, semelhante ao corpo puro, glorioso e imaculado de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Quarta promessa de Deus. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares e seremos transformados. Oh, coisa linda! 1 aos Tessalonicenses 4, 17. Depois disso, os que estivermos vivos por ocasião da volta de Cristo, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Não apenas os mortos ganharão um novo corpo e se encontrarão com Jesus, mas nós também, os que estivermos vivos por ocasião da sua vinda. Lembro-me muito bem do meu primeiro encontro com Lu, quando pensávamos ainda em namorar. Durante todo o dia que precedeu o meu encontro, o meu coração batia num ritmo cada vez mais acelerado. Pressão 20/8. E quando ao longe, na hora marcada, no local combinado, contemplei aquele rostinho tão lindo, à medida em que eu me aproximava dela, a emoção foi tomando conta de minha alma. Os românticos que estão aqui já devem ter presenciado uma experiência assim. Amém? Amém, Bruno? Mas eu quero deixar claro para você uma coisa. Escuta isso. O nosso primeiro encontro com o Senhor será uma experiência inigualavelmente arrebatadora, incomparável. À medida que formos sendo assuntos levantados aos céus para o encontro com o Senhor, nós sentiremos um ardor indescritível, uma glória indizível tomará conta de nossa alma, porque saberemos que naquele momento nós estaremos face a face com o Senhor. Você anseia por esse encontro? Lavínia, você anseia, Lavínia, por esse encontro? Lívia, você anseia por esse encontro? Espero que sim, espero que sim. Quinta promessa. A reunião dos santos na presença de Jesus. Quinta promessa que aguarda a todo aquele que abraçou a fé em Cristo. A reunião dos santos na presença de Jesus. Último texto para a gente poder terminar. Comigo, vem, igreja. E assim estaremos com o Senhor para sempre. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Nesse mundo, vamos ser francos, irmãos, vamos ser sinceros. Pelo corre-corre desenfreado, é muito difícil permanecermos na presença de Deus. Não é verdade isso, irmãos? Muito complicado. A nossa comunhão com Ele é sempre afetada pelos obstáculos mais diversos.
é um telefone que toca, é um filho que chora, é um marido que reclama, é um vizinho que bate a porta e por aí vai. A gente não consegue se firmar com permanência, com exclusividade na presença do Senhor. Há distúrbios, há perturbações que insistem em surgir à nossa frente. Mas na glória celeste, essa reunião com Cristo vai ser perene, infindável, eterna, infinitamente maior do que este momento abençoado que estamos agora desfrutando no culto. Isso aqui não é nada, meus irmãos. Isso aqui não representa nada perto daquela eterna reunião que teremos um dia. Nós vivemos de altos e baixos na vida cristã, de altos e baixos. Há momentos em que sentimos Deus tão próximo que parece que nada será capaz de derrotar-nos. Não é? Tem horas que você sente um leão rugindo, como o leão de Judá. Nada nem ninguém pode com você. Mas há horas em que nos sentimos tão vazios, vazios de Deus, tão solitários, como se Deus fosse uma realidade totalmente distante. Não será assim no céu, não será. Nós contemplaremos a Cristo indefinidamente, nós conversaremos com Ele abundantemente, nós perguntaremos coisas, tiraremos dúvidas, falaremos sobre tudo o que quisermos, pois nada, nem ninguém poderá nos afastar da presença contínua de Deus. Que dúvidas você tem? Eu tenho tantas, irmãos. Se eu for contar minhas dúvidas para vocês aqui, eu acho que eu vou transformar quase a metade dessa igreja numa multidão de incrédulos. Tantas dúvidas que eu tenho sobre a Bíblia, sobre a vida com Deus, mas eu decidi viver pela fé. Só que um dia eu conhecerei como também sou conhecido. Um dia eu não verei mais como numa imagem turva de um espelho da antiguidade, mas eu verei face a face. Você está pensando que o céu vai ser uma experiência para ficar o tempo todo dizendo glória, 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 aleluia, 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 aleluia? Não vai ser assim não, querido. Vai ter muita coisa para fazer no céu, muito trabalho, e em tudo estaremos continuamente louvando ao Senhor. Mas não fazemos ideia, irmãos. Não fazemos ideia. Porque a nossa mente mortal, carnal, é finita, é limitada, é pequenina. Peça uma formiga, para explicar você. Não tem nem ideia do que você seja. Ela não tem capacidade de pensar no que você seja. Assim somos nós, diante da eternidade. A coisa é tão grandiosa que nós simplesmente iríamos sucumbir, morrer, se Deus nos mostrasse 1/1000º da sua glória. Não temos capacidade para suportar tanto. Concluindo então, eu quero frisar algo que eu disse no início da palavra. Essas promessas de Deus para a eternidade são para os filhos dele. Para os filhos dele. Não são para qualquer pessoa. Não são promessas indiscriminadas. Deixa eu explicar isso, para finalizar minha palavra. Quarta-feira agora,
minha filhota Débora vai fazer 16 anos. Ela já começou a ganhar presente desde a semana passada. Me exigiu, me colocou contra a parede, não teve jeito. E na quarta já tem alguma coisa marcada com ela. Não me esperem quarta, que eu não estou aqui na igreja quarta. Quarta eu vou estar com meu sogro, minha sogra e com Débora. Quarta vamos ter um momento da família. Aí alguém pode assim, mas pastor, por que o senhor não me dá um presente também? Porque você não é minha filha. Curto e grosso. Pastor sem educação, cavalo. Mas é verdade. Você não é minha filha e nem meu filho. Meu compromisso, hein, Itamar, é com a minha filha. O que eu tiver que fazer de melhor, farei pela minha filha. Você entende onde eu quero chegar? Fazendo uma ponte espiritual. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus tem um intuito principal: cuidar da sua própria família. A questão é, você faz parte dessa família? Eu disse pela manhã hoje, no nosso estudo sobre João, versículo por versículo, que vivemos num mundo ecumênico, onde católicos chamam espíritas de irmãos, espíritas chamam evangélicos de irmãos, evangélicos chamam católicos de irmãos. Agora, todos querem ser chamados de filhos de Deus. Mas será que todos nós somos filhos de Deus? Toda a humanidade é filha de Deus? João capítulo 1, versículo 12, só para a gente relembrar. Mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, nome de quem? De Jesus. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de quem? De Deus. Filho de Deus é aquele que já se rendeu a Cristo. Filho de Deus é aquele que já confessou ao Senhor Jesus como dono proprietário exclusivo de sua vida. A mais ninguém, só Cristo. Então estas promessas de 1 aos Tessalonicenses 4 são para a igreja, para o povo de Deus, para a família de Deus. E eu volto a fazer essa pergunta, que é uma instigação a você. Você já é filho de Deus? Amém? Se você é filho de Deus, essas promessas são para você. São para você. Mas se você ainda não é filho de Deus, o que você precisa fazer? Render o seu coração a Cristo. Entregar a Ele a sua vida, porque a família de Deus não está fechada, não é uma panelinha. A família de Deus está aberta, esperando novos membros, e você pode ser um novo membro dela. Uma pessoa que chegue hoje para fazer parte dela. Basta que você diga: Senhor, eu quero as tuas promessas para a eternidade, porque agora eu creio em Ti de todo o meu coração, como Salvador e Senhor.